aí agora eles vêm com essa tentativa de lacração, mais uma vez um francês. E falando em bicharada, quem não está querendo muito os bichos aqui do Brasil são os franceses. A gente vai começar falando da história do Carrefour, do boicote do Carrefour francês ao agronegócio brasileiro, aliás, ao agronegócio do Mercosul, mas atingiu em cheio o Brasil, né? O produtor rural brasileiro, o Carrefour da França, anunciou que não vai mais comprar carne do Mercosul. A gente falou sobre isso aqui no finalzinho do programa de ontem. E para a gente repercutir isso, temos um convidado aqui, que é o deputado Pedro Lupion. Ele é o presidente da FPA, Frente Parlamentar da Agropecuária, está ao vivo aqui com a gente para comentar essa decisão do Carrefour. Tudo bem, deputado? Obrigado, em primeiro lugar, pela presença. Opa, tudo bem? Como é que vocês estão? Prazer poder estar junto com vocês tudo hoje. Bem. Programa importante que repercute nossos posicionamentos. E pedir desculpas para vocês pela desorganização aqui de som do cenário, mas é aniversário do meu filho do meio. Hoje o Vicente está fazendo 10 anos, eu saí da festa do buffet aqui para poder falar com vocês. Boa, parabéns para ele então. Imagina, a gente que agradece o esforço aí pelo senhor ter se comprometido com a gente para comparecer aqui hoje e falar sobre isso. E queria que o senhor nos trouxesse, deputado, qual é o posicionamento da FPA, da Frente Parlamentar da Agropecuária, como é que os senhores interpretaram essa decisão do Carrefour? Vamos lá, a gente tem que entender isso, é uma sequência de fatores que tem causado uma certa resistência do bloco europeu, em especial da França, com a produção agropecuária do Brasil e do Mercosul. Nós tivemos agora uma prorrogação da lei anti-desmatamento do Mercosul, do Parlamento Europeu, do bloco europeu. As eleições passadas para a composição do Parlamento Europeu, eles tiveram uma derrota gigantesca, eles que eu digo, esses que trabalham contra os nossos blocos, tiveram uma derrota muito forte, inclusive os verdes perderam, se eu não me engano, 24 cadeiras. Mudou muito a conformação da composição do Parlamento Europeu. E vamos lembrar, aqueles protestos que ocorreram na União Europeia nos últimos meses, lá atrás, acho que em agosto ou julho, era justamente contra a nossa produção, contra os nossos produtos que chegam mais barato na Europa. E também contra um enrijecimento, ou seja, uma possibilidade de deixar mais forte, mais punitiva a legislação ambiental europeia. E eles exigiam, só para vocês entenderem como que é o parâmetro de comparação, eles pediam nesse projeto que os produtores rurais europeus preservassem 7% e não 4%, como é previsto nas suas áreas. O nosso aqui no Brasil, no bioma que é mais simples a preservação, que é o nosso bioma Mata Atlântica, que toma 18 estados do país, é 20% o mínimo de preservação ambiental. Ou seja, nós usamos 80% da área, preservamos 20%. Se formos falar de bioma amazônico, aí é 80-20. Preserva 80, pode produzir em 20. Os europeus estavam chiando, reclamando e fazendo protesto de subir as áreas de pousio de 4% para 7%. Além da questão de uso de glifosato e dos subsídios da cadeia produtiva europeia, que são absurdos, são gigantescos. Para vocês terem uma ideia, uma vaca em lactação na França ganha 500 euros de subsídio. Nunca pensou um produtor rural do Brasil de ter qualquer tipo de apoio nesse montante. E aí agora eles vêm com essa tentativa de lacração, mais uma vez um francês, aconteceu com a Danone há poucos meses atrás, veio um grupo francês dizer que não vai mais comprar carne no Mercosul. Se aqui no Brasil e em todos os países do Mercosul, as lojas do Carrefour ou de qualquer outra empresa do grupo, como Atacadão e tantas outras que fazem parte desse grupo, podem vender para os consumidores a carne de qualidade brasileira e sul-americana, principalmente, por que a Europa não pode? Por que aqui é um peso, uma medida, lá é outro? Eles querem impor regras para nós, impor condições para nós, e isso não vai ficar assim. Conversei hoje com o pessoal da ABEC, que é a Associação Brasileira da Indústria de Carnes, conversei com o pessoal da BPA, que é a Associação Brasileira de Proteína Animal, que são os responsáveis por abrir esses mercados internacionais e fazer com que a carne brasileira chegue em mais de 120 países, e eles já começaram a não entregar os produtos na rede Carrefour, né? Isso acho que é extremamente importante, causar um desabastecimento, uma falta de produto nessas redes, nessas lojas, para que eles entendam que uma medida irresponsável, uma tentativa político-ideológica de uma lacração política lá no bloco europeu tem consequências aqui e nós não vamos aceitar isso quietos. Diga, Fabi. Boa noite, primeiramente. Deixa eu dar parabéns também para o Vicente, mandar parabéns para ele. Obrigada por ter saído aí do aniversário, a gente sabe que é sexta-feira, mas esse assunto é bastante importante. Deputado, você acha que existe alguma possibilidade do governo Lula, através do Ministério da Agricultura, ajudar especificamente
essa questão aí europeia, porque hoje é a França, mas pode ser qualquer um do bloco europeu, e não é só o Brasil, né? O Brasil, Argentina, Uruguai e demais. Existe essa ajuda ou a gente vai ter que apelar mesmo? Até mais cedo, eu parabenizei o ministro da Agricultura, o Fávaro, porque ele teve uma fala muito dura, muito dura. Foi a primeira vez que eu vi com uma posição bem firme em relação a isso. Essa questão europeia, essa questão do bloco europeu, atinge única e exclusivamente a nossa cadeia produtiva, nada mais do que isso. Nós não estamos falando de um ataque à indústria nacional, não estamos falando de um ataque à cultura nacional, nós estamos falando de um ataque a um setor que representa 1/3 do PIB, que gera mais de 30% dos empregos, que responde por 52% ou mais da balança comercial. Inclusive, o Luiz Rua, que era um dos responsáveis pelo comércio internacional da carne de frango no Brasil e no mundo inteiro, na BPA, hoje é o secretário de Comércio Exterior do Ministério da Agricultura, e eles reagiram muito rapidamente. Eu fiquei feliz de ver isso. E esse é o papel da FPA. A gente critica duramente quando estão errados e tem que aplaudir quando eles estão certos. O posicionamento do governo tem que ser muito firme. Infelizmente, o posicionamento do governo não pode valer só no Ministério da Agricultura. Enquanto nós temos, por exemplo, a Marina Silva, que sai do Brasil, vai para todos os cantos do mundo para falar mal de nós, para falar mal da nossa produção. Eu, inclusive, cheguei nessa madrugada lá de Baku, no Azerbaijão, que eu estava participando da COP29, junto com a CNA e com outros amigos parlamentares, para defender a produção agrícola brasileira, para mostrar que nós temos produção socioambientalmente responsável, que nós cumprimos uma legislação ambiental extremamente restritiva, que mesmo com todas essas dificuldades, o Brasil consegue ser o maior produtor, o grande produtor de commodities do mundo, e que nas próximas décadas nós temos uma responsabilidade enorme de triplicarmos a nossa produção e alimentarmos o mundo inteiro, mais de 8 bilhões de boca mundo afora. Não é cedendo a discurso vazio e ideológico dos franceses que nós vamos conseguir chegar em algum lugar desse. Eu já disse várias vezes, eu por mim aprovava rápido a lei que nós já apresentamos, deputado Tião Medeiros na Câmara, senador Zequinha Marinha no Senado, da reciprocidade. Se a França está criando caso para a nossa indústria nacional, para nossos produtos nacionais, nós vamos criar caso para o deles. Se for o caso de criar problema para vender carro europeu no Brasil, não tem problema nenhum, a gente não liga para isso. O que a gente liga é que o produtor rural e a sociedade brasileira tenham o lucro do seu trabalho e veja o resultado das suas ações. Eu já tive a oportunidade, se vocês terem uma ideia, de muito orgulho, um orgulho gigantesco. Eu sou do Paraná. Paraná é um estado com propriedades pequenas, mas que onde o cooperativismo funciona muito bem, onde tem uma grande produção de agroindústrias e o maior produtor individual de frango do mundo. Vamos falar aí praticamente 6.000 cabeças por minuto o abate aqui no estado do Paraná. É algo gigantesco. Eu tive a oportunidade de comer frango frito do Paraná lá na Ginza, em Tóquio, porque estava lá o produto paranaense, inclusive numa cooperativa. Isso é o que a gente gosta de ver o Brasil alimentando o mundo. Então não vamos ceder, o Macron vem aqui todo serelepe, desfila na Amazônia com Lula, dá prêmio para a primeira-ministra Janja, dá medalha para ela, faz tudo, e o governo não responde. Mas hoje o ministro Fávaro teve uma posição muito firme, que eu espero que seja uma posição adotada também pelos outros órgãos e principalmente pela diplomacia brasileira, para mostrar que nós ficamos, de novo, extremamente insatisfeitos. Quando a Danone fez isso em relação ao nosso leite, nós reagimos fortemente, a Danone voltou atrás. Acho que o Carrefour não pode ficar sem os produtos brasileiros nas suas gôndolas, nem no Brasil, nem lá fora. E a gente precisa entender que é um adversário estridente. O professor Marcos Fava, há pouco, publicou no Twitter dele, 0,002% foi a quantidade de carne comprada pela França do Brasil. 0,002%. 52% pela Ásia. Outros 13% pela União Europeia. Então, gritam muito, mas o resultado é pífio, é mínimo. Ou seja, boa parte dessas lojas já não tem carne brasileira na Europa. Então, eles querem fazer mesmo o discurso político, a lacração, e isso a gente não vai admitir. Serrão. Então, esse é um ponto importante, né? Então, a gente não tem um impacto econômico tão grande se esse boicote do Carrefour realmente se confirmar. Não tem esse impacto, né? Não, é óbvio que tem impacto, né? Ninguém gosta de ver o resultado. Não só o Carrefour, teve uma outra rede agora de tarde que anunciou também que não ia mais comprar. Isso tudo é reflexo do adiamento da lei anti-desmatamento do bloco europeu, que a França é a defensora, a Alemanha enfrenta, e a gente está nessa briga, nesse impasse do acordo do Mercosul com a União Europeia. Essa lei, o que diz essa lei? Essa lei impõe as regras ambientais que nós, produtores, temos que cumprir para poder vender na Europa. E isso é muito complicado, porque nós já temos uma legislação extremamente restritiva. Para vocês terem ideia,
a lei prevê que precisa haver análise do CAR, que é o Cadastro Ambiental Rural. Essa análise do CAR de cada um dos produtores, que é onde o produtor mostra efetivamente lá no georreferenciamento o que ele tem na propriedade dele, se ele tem área excedente de preservação, se tem menos, se precisa recompor, não precisa, se ele preserva bem ou não. O governo, os estados, precisam analisar esse CAR para dar a oportunidade da regularização ambiental. Só o estado de São Paulo conseguiu colocar o sistema em pé até hoje. Os outros estados não conseguiram. O que está acontecendo? Tem carga brasileira chegando na Europa, que o comprador europeu, a trader europeia que compra o produto aqui, vai lá no navio, pega a nota e fala assim, epa, você não tem análise do CAR, volta. E a turma está voltando, sendo que isso não é responsabilidade da cooperativa, não é responsabilidade do comprador, do vendedor ou do produtor, principalmente, que paga essa conta. Isso é responsabilidade da inépcia dos estados em colocar um sistema de pé. Então, assim, é uma briga tão grande, gente, é tanto assunto, é tanta coisa que nos apontam os dedos e nos acusam, que a gente tem que ficar vencendo uma a uma. Para vocês terem ideia, com a nova composição do Parlamento Europeu, a gente criou uma condição de diálogo melhor. Há poucos meses atrás, eu estive com a ministra Tereza Cristina, aliás, sempre ministra Tereza Cristina, na Espanha, conversando com o bloco de parlamentares espanhóis lá no bloco europeu. A ministra Tereza esteve na China semana passada, tratando com os chineses da compra dos nossos produtos. Eu estive agora lá em Baku, conversando com os governos que estavam lá presentes, justamente sobre a nossa responsabilidade de produção. A nossa parte nós estamos fazendo. O que a gente é um grande supermercado do mundo. As pessoas precisam dos nossos produtos. O mundo precisa dos nossos produtos. Com a eleição do presidente Trump nos Estados Unidos, é natural que a China dê uma enrijecida no mercado para tentar acalmar um pouco os ânimos dos americanos. A Europa cria uma relação um pouco mais forte com eles, que são nossos concorrentes. Apesar de eu ter torcido muito para o presidente Trump, eles são nossos concorrentes de mercado, né? Disputamos os mesmos mercados para vender as nossas commodities. O Partido Republicano tem uma posição um pouco mais protecionista ainda, então são detalhes que a gente tem que ter muita diplomacia, muito jogo de cintura, e a nossa parte nós estamos fazendo. Se há impacto ou não há impacto, eu acho que a atitude abre um precedente muito complicado. Que se hoje há pouco impacto nessas lojas do Carrefour na Europa, realmente pode ser que abra um precedente para outras cadeias que podem ter um impacto grande. Então, quando acontece uma coisa assim, a gente tem que reagir imediatamente, é o que nós estamos fazendo. Ô, deputado, em relação à qualidade do produto, e aqui uma curiosidade, o consumidor local, será que vai sentir a diferença? Porque a carne brasileira e a carne argentina também são conhecidas como produtos de boa qualidade, né? Será que há a substituição à altura por lá? A carne europeia difere do produto brasileiro? Ou hoje é tudo muito globalizado, tudo muito semelhante? Queria que o senhor nos esclarecesse, deputado. Vamos lá, a turma fala de carne, a gente tem que separar o que é carne, tá? Carne, eu estou falando de proteína animal, ponto. Então eu estou falando de frango, estou falando de pato, estou falando de boi, estou falando de porco. Tá? Estamos falando de todo esse conjunto. Quando a gente vai ver o impacto do tamanho da balança, o tamanho do mercado, é óbvio que o mercado de aves é infinitamente maior que o mercado de carne bovina na Europa. Muito maior. Até porque a carne bovina, eles tendem muito a comprar os Hereford, das raças europeias, que tem ali na Inglaterra, que é um grande produtor. A Austrália tem uma ligação muito forte com a Inglaterra, obviamente, fazem parte do mesmo reino, né? E acaba colocando esses produtos lá. Os suínos, a Rússia, a Ucrânia e outros países do leste europeu produzem muito. Então, o nosso impacto maior é sentido na carne. Quanto à qualidade, a carne que chega lá não é essa carne de gôndola, né? Nós não estamos falando dessa carne que vai no supermercado, que você compra aquela carne bonita, aquele corte maravilhoso para o churrasco. É a carne, principalmente, que vai industrializar. Então é a carne que vira hambúrguer, é a carne que mistura dos outros alimentos, é a que faz a comida congelada. Então, assim, não é aquela carne que tem um impacto direto. Eu adoraria que a nossa carne premium, e nós temos uma qualidade gigantesca no Nelore, por exemplo, conseguindo marmoreio, no Angus, temos um resultado maravilhoso na nossa pecuária, que a gente conseguisse ocupar as gôndolas dos supermercados europeus. Mas nós estamos longe disso ainda. Tem alguns que comercializam, mas boa parte é carne americana, ou carne europeia, ou carne da Oceania, que tem uma grande produção pecuária também. Agora, quando a gente fala de frango, aí sim é um impacto gigantesco. E hoje eu digo para vocês, boa parte do que a gente produz no Brasil, a gente atende todo o mercado interno e exporta um mercado interno inteiro para fora, né, na carne de ave, seja na ave inteira, seja no peito, seja no pé, que é super valorizado na Ásia, nos miúdos que vão para todo lado. Então a gente precisa entender que há uma dinâmica toda sobre essa relação de mercados. Eu tive há pouco tempo atrás, inclusive com o ministro Fava, na Coreia do Sul, tentando colocar carne industrializada brasileira na Coreia do Sul.
abrindo um novo mercado, como tentamos, outro dia tivemos uma missão importante lá na China, tentando aumentar o mercado de carne chinês. Então, são vários pontos aí que a gente precisa entender de uma balança comercial extremamente sensível, que qualquer mexidinha na sintonia dá um impacto no outro setor. Então, o que eu digo para vocês em relação à qualidade, é que a qualidade da carne brasileira está em todos os lares do mundo, está em todo lugar do mundo, está em todos os mercados do mundo, e é extremamente boa, extremamente rígida a fiscalização. Eu lembro, há pouco tempo, eu estive no Egito, vendo produção de aves no Egito, e a gente falava assim, se a Anvisa brasileira ou se o órgão de defesa do Ministério da Agricultura passasse por aqui, não aprovava nenhum desses frigoríficos, porque realmente a nossa fiscalização é extremamente rígida e o padrão de qualidade é altíssimo. Então é óbvio que a gente vai conseguir fazer com que eles voltem atrás disso. Uma tentativa de falar com os seus, de falar dentro do mercado interno, principalmente na França, que tem essa tendência mais globalista, progressista, e a gente tem que enfrentar isso na carne já pondo a nossa posição contrária a isso. Ô, deputado, deixa eu abrir um parênteses aqui, mudar um pouquinho de assunto, peço licença aqui aos colegas também, uma pergunta que está chegando aqui pelo nosso chat, sobre o aumento do preço da carne aqui no Brasil. Por que isso tem acontecido? É a tal da inflação do churrasco, disparou, aliás, contrariando a promessa de campanha do Lula, né, que o brasileiro ia voltar a comer picanha. Está cada vez mais difícil isso, né? Por que está acontecendo esse aumento? É o equilíbrio da tabelinha de custo e renda. Não tem milagre. A gente, antes da pandemia, por exemplo, vendia soja 80. Na pandemia, começamos a vender soja 200. O custo de produção subiu proporcional. Os insumos subiram também. Passou a pandemia, o mercado começou a se organizar, voltou o preço. O produtor quase morreu do coração, porque estava vendendo soja 200 um ano, passou a vender 80 no outro. A arroba foi a mesma coisa. Quando você tem muita oferta, a arroba fica mais barata. Quando você tem pouca oferta, a arroba fica mais barata. Por exemplo, a União Europeia, mais uma vez, proibiu e anunciou que não vai mais comprar carne de fêmea, vai comprar só carne de macho. Mas o que significa isso? Tem alguma coisa? Significa o quê? Significa que a gente vai ter muita fêmea, e que tendo muita fêmea a gente vai ter muito bezerro, e tendo muito bezerro, o preço cai. Então, cai o preço no mercado diretamente? Não exatamente. Cai o preço da arroba para o produtor. Então, gera-se mais uma crise, gera-se mais um problema dentro do setor. Agora, o problema do preço da carne hoje é um problema seríssimo de custo de mão de obra, um problema sério de custo, do tal do custo Brasil, que custa muito se produzir, a ração cara, a produção cara, a terra cara, uma seca sem precedentes que nós enfrentamos, problemas seríssimos de pastagens, que passamos várias regiões do país que tiveram que diminuir a quantidade de cabeças no pasto, vender seu gado porque não tinham aonde colocar por causa da seca em praticamente 10 estados, que destruiu 10 estados praticamente. Então, são vários problemas que, como eu disse, a cadeia produtiva é uma cadeia super sensível. Qualquer detalhezinho lá na ponta ou em qualquer um desses elos faz com que o impacto seja direto. E isso acontece também, obviamente, no preço da carne. Gostaria e falando como pecuarista, meu principal negócio não é a política, meu negócio é ser pecuarista. Eu sou produtor de gado e sou produtor rural, meu negócio é esse. Eu adoraria que a gente conseguisse ter um equilíbrio de um preço razoável para o produtor, uma renda razoável para o produtor e um custo lá no mercado. Isso está longe de acontecer ainda, porque a rentabilidade do produtor, apesar da arroba estar alta, a rentabilidade do produtor não está lá essas coisas por causa do custo de produção. Muito bem, a palavra do deputado Pedro Lupion, presidente da FPA. Obrigado, viu, deputado, pela presença aqui. Mais uma vez, parabéns para o filhão aí, curta a festa. Obrigado, gente. Eu que agradeço o espaço de estar aqui com vocês. Estou sempre à disposição para falar com vocês sobre esses assuntos do agro, principalmente. E parabéns pelo trabalho que vocês fazem aí em defesa do Brasil. Grande abraço. Imagina, a gente agradece. Obrigado, deputado. Boa noite. Deixa eu trazer aqui a nossa próxima pauta de hoje. É o seguinte, falando sobre políticas, movimentações no Congresso Nacional, eleições à presidência da Câmara. A notícia é a seguinte: Nicolas diz que apoiará Mota na Câmara em troca de anistia. O deputado Nicolas Ferreira deu uma entrevista ao jornal Valor Econômico dizendo o seguinte, abre aspas: obviamente isso tem que ser conversado com o presidente Bolsonaro, com o presidente do PL, com o líder do PL. Acho que se o acordo não for cumprido, a gente tem que tomar uma outra atitude. Não sei se é essa, de lançar um candidato, mas eu acredito que tem que tomar uma atitude, declarou o congressista. Nicolas disse que não pretende se candidatar à presidência da Câmara e condicionou seu apoio à candidatura de Hugo Mota ao perdão aos envolvidos na invasão das sedes dos três poderes em 2023, o PL, para anistia. E aí, começando contigo, Senão, sua análise sobre esse posicionamento do Nicolas, está correto? Está correto, mas a gente tem que entender o seguinte: anistia não é uma coisa fácil de ser negociada. Isso tem que estar na cabeça dos nossos parlamentares. E a anistia, ela acontece quando você tem a maturação do problema. E nós estamos ainda no andamento do problema. Nós temos um caso objetivo de condenação à primeira etapa dos presos condenados no 8 de janeiro. Mas ainda tem uma segunda etapa, ainda tem um núcleo político que agora começa a ser processado, começa a ser avaliado. Então, você tem que realizar uma anistia quando você tem o objeto claro e definido do que vai ser anistiado. E hoje você tem clareza disso? Não tem.
Então, o que precisa haver? Tem que haver uma mobilização pela anistia. Essa é inegável. Mas você não pode achar, não pode ter a suposição, a ingenuidade de que essa anistia vai ser colocada agora em votação, por exemplo. O Arthur Lira não vai colocar isso na pauta. O que é preciso ter agora é uma grande mobilização exatamente para impedir a jogada inimiga da esquerda. Essa esquerda canalha, que só existe hoje, porque houve uma anistia no Brasil em 1979, ela hoje, por retaliação ao Bolsonaro, ela é contra a anistia. Só por causa do Bolsonaro. Ela não está entendendo o que é o espírito da anistia. A anistia tem um objetivo fundamental, que é o quê? Zerar a operação de uma injustiça que porventura tenha sido cometida. Ou promover um ato que vai ali dar uma pacificada na situação. Você tem que entender que a anistia, ela às vezes não é tão justa quanto parece. Por quê? Porque a anistia beneficia os dois lados. E aí um lado nunca gosta que o outro lado seja beneficiado. Vamos ser bem claros hoje. Se tiver uma anistia, e ela não vai ser agora, ela vai ser depois, mas pode ser que seja articulada uma anistia tanto para perdoar os presos, os condenados no 8 de janeiro, quanto aqueles que condenaram também essas pessoas. A anistia funciona dessa maneira. Então é um assunto complicado, é um assunto que vai envolver paixões, é impossível que não envolva. Agora a gente está vendo a canalice da esquerda, que ela promove rigor seletivo total contra Jair Bolsonaro e seus seguidores. Então, para os bolsonaristas, o Bolsonaro é para matar, para arrebentar. É o projeto Vingança, né? Minha vingança, minha vida. É o projeto da esquerdalha tupiniquim. Então, para essa turma, eles não conseguem entender o que é o papel da anistia. Mas a anistia no Brasil, ela será algo inevitável e algo imprescindível. Só que ela não vai acontecer agora no curto prazo. Por isso o Nicolas tem razão. Tem que fazer agora um grande acordo com o Hugo Mota, que provavelmente é praticamente o presidente eleito da Câmara, para que ele se comprometa a colocar a pauta da anistia na hora em que houver a maturação para essa anistia ser discutida. Eu insisto, essa anistia vai ser aprovada de qualquer jeito. O Brasil não conseguirá sobreviver institucionalmente se essa anistia não ocorrer. Mas muita gente fica incomodada justamente com essa aliança, né? Olha para essa candidatura do Hugo Mota e fala, poxa, mas o PL vai apoiar o mesmo candidato que o PT, e parece que a mesma coisa vai acontecer no Senado também, com o Davi Alcolumbre, os dois já estão praticamente eleitos, presidente da Câmara e presidente do Senado, o Hugo Mota e o Davi Alcolumbre, mas a equação é muito simples, né? E dá para entender a posição do deputado Nicolas, dá para respeitar a posição dele e dos outros parlamentares que estão se colocando dessa forma. No Senado, por exemplo, a oposição tentou uma candidatura própria na eleição anterior, que foi a do Rogério Marinho, ele foi derrotado, e aí a oposição não teve nenhuma cadeira relevante nas comissões, na mesa diretora, nas comissões, não conseguiu praticamente prosperar com nenhuma pauta. Na Câmara foi diferente, teve esse arranjo, essa composição, esse acordão com o Arthur Lira, ele foi eleito quase com a Câmara inteira, com voto de todo mundo, PT, PL, o Centrão, e aí foi possível, por exemplo, ocupar a CCJ, já que a gente está falando de anistia, né? A presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara é a deputada Carolina de Toni, graças a esse arranjo que foi feito lá atrás. Só foi possível ao PL ter a presidência da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, porque teve lá atrás o apoio ao Arthur Lira. Então, para que não se repita esse erro do Senado da eleição de 2023, é que o presidente Bolsonaro está encaminhando, junto com as lideranças do Congresso, está encaminhando apoio ao Alcolumbre no Senado e ao Hugo Mota na Câmara. É aquela frase, né? Política é a arte do possível. Então, eu vejo dessa forma, consigo entender o posicionamento tanto do deputado Nicolas quanto dos demais. É um pouco estranho, a princípio, você bate o olho e fala, pô, mas o PL, Bolsonaro vai dar apoio pro mesmo cara que o PT. Pois é, não tem numericamente força suficiente para uma candidatura própria, então é mais prudente esse cenário, né? Tem que esperar a eleição que vem. 2026 está aí, a gente torce para que tenha uma renovação do Congresso Nacional para que a oposição e a direita, que está mostrando sua força, sua presença nas urnas, não fique refém desse tipo de acordo. O que você acha, Fabi? Bom, eu primeiro queria só falar em relação à anistia em si. A anistia é em relação ao fato, tá? Não é em relação a pessoas. Por isso que a gente tá vendo o ministro Barroso dar uma bela patinada nesse assunto, falando, não tem condenação, não é nada disso. A anistia é referente ao que ocorreu no 8 de janeiro. Então serviria para anistiar todos envolvidos no 8 de janeiro. Quem sabe até hoje em dia apareça, né? Porque tá sumido que ninguém sabe. Ou até as imagens reapareçam, porque né, seriam até anistiadas. Então é esse pensamento. Se você tiver esse pensamento, não tem erro. Né? Tudo que envolve o 8 de janeiro, anistia. Tem que ser esse pleito, porque não dá para ter mais exceções. Agora, se vai isso acontecer de fato, eu vou ser bem realista, eu acho que não. O Brasil não tem chance de mudanças até chegar a 2026, infelizmente. Porque nós vamos estar com a composição do Senado, da Câmara, por dois articuladores são movidos pelo Centrão, nós não temos como mudar, é fato, né? Na realidade, eu acho que a gente tem que lidar com o que existe, não com o que deveria ser. Infelizmente, o que existe é isso, né? Sempre passa outras prioridades. Até vejo um esforço, vi e sou extremamente grata pelo esforço da Carol de Toni lá na CCJ para passar a anistia. Eu me lembro antes das eleições, depois das eleições, aquela reunião da madrugada, tudo que foi envolvido, o esforço pessoal, não somente dela, mas de alguns deputados que estão realmente comprometidos com isso, igual o Nicolas e tantos outros, mas tem o máximo. O que adianta a CCJ, o que adianta alguma comissão, se não vai ser pautado? Entende? E mesmo, assim, acho que já até passou do time. Eu acho, sinceramente, que se tivesse sido pautado antes das eleições, não teria como não passar. Porque já estávamos todos no limite, já tínhamos todas as notícias, e aí ficam usando usando os políticos, tá? Eles ficam usando de estratagemas do tipo, a gente vai trazer aqui, fazer uma audiência pública pra mostrar. É verdade, eu acho que mostrar, a pessoa vai ver muito drama, mas eu não sei quanto isso é necessário ainda para demonstrar o que está ocorrendo no Brasil diante do 8 de janeiro. Né? As condenações, as barbaridades, o risco de vida, a morte de lesão, a família que está desesperada, e tantos outros que estão com a bandeira lá levantada de perigo. Perigo à saúde, e perigo à família, perigo ao trabalho, perigo à cidadania. Então, né, o Nicolas ele tenta falar algo que realmente tem que ser negociado, ele sozinho não consegue nada, nem o PL, partido do presidente Bolsonaro, sozinho não consegue nada em relação a esse assunto. Triste realidade, infelizmente. Então aqui, eu vou sempre agora fazer o papel, como está sendo muito cruel esse cenário, e para mim é um tema muito sensível, porque tem vida de pessoas envolvidas, a gente sabe que realmente isso está ocorrendo, a gente tem que tratar como realidade. Então não vejo possibilidade real de ter essa anistia antes de 2026. Pois é, né? Muito triste, né? Que esteja sendo tratado uma questão que é humanitária, né? A princípio é isso, uma questão humanitária. São pais, mães que, por mais que tenham errado eventualmente no episódio do 8 de janeiro, mas que sejam punidos de acordo com a legislação. Se foi vandalismo, que seja vandalismo. Tem gente que, aliás, que nem fez nada, estava ali simplesmente atentada, pedindo que fosse acionada a Constituição. E mesmo assim, está sofrendo também com esses abusos. Aí é pior ainda o caso, mas mesmo no caso de alguém que eventualmente tenha cometido algum delito, que isso seja punido de forma proporcional. E é uma questão humanitária, e mesmo assim os políticos estão usando isso como se fosse uma pauta como outra qualquer, como se fosse liberação de dinheiro. Isso é esquecido, né? É muito importante isso que a Fabi falou, que a gente humanize essa discussão, né? Que a gente traga esse componente humano. Pois é, não. E agora a gente vai começar a discutir, depois que Donald Trump assumir, vai ter o claro e evidente debate sobre as injustiças que foram cometidas. E aí quando entra a questão da injustiça, o assunto fica mais sério. E na hora da injustiça, se houve uma injustiça, teve vítima da injustiça, mas teve o agente que praticou a injustiça.
Isso tem que entrar no debate. E aí a questão da anistia se torna imprescindível, porque como vai ficar essa situação? Porque o Brasil vai ter que caminhar para uma pacificação. E aí esse debate vai ser tenso, como foi tenso o debate da anistia de 1979. Vamos lembrar, até hoje a esquerda não se conforma com a anistia ampla, geral e restrita de 79. Eles até hoje, e tem gente, inclusive na máquina judiciária, que defende a perseguição aos agentes de Estado daquela época, que foram claramente atendidos e atingidos pela anistia. Então, o Brasil é um país que é muito complicado nesses assuntos. A esquerda é dogmática, ela só quer ver o lado dela. Pro lado dela, venha nós sempre. Contra o outro, ela já não topa o debate. E agora eles vão ter que se defrontar, porque agora eles estão do lado da prática da injustiça. Agora eu quero ver como é que vai ser esse acerto de contas com a história. Por isso que esse debate da anistia, ele tem que ser um debate muito sério, muito equilibrado e muito bem fundamentado. E com o entendimento de que o país vai ter que entrar numa pacificação. Esse modelo de vingança que Lula implantou junto com o sistema de poder, esse modelo é autofágico para o país, esse modelo destrói a gente. É um modelo impossível, porque você não consegue fazer política com esse modelo. É o ódio permanente. Aquela reação que a gente viu, que tá todo mundo vendo aí circular em redes sociais, o comportamento de determinadas empresas de mídia, a hegemônica então, foi ridículo. Você viu o videozinho deles comemorando ali a perseguição ao Bolsonaro. Isso é uma postura desumana. Isso, além dela ser antiprofissional do ponto de vista do jornalismo, é uma postura desumana, é uma postura nazi-comuno-fascista. Você está torcendo pelo ódio ao outro. Então, isso não dá para fazer política assim. Política você tem que engolir sapo. Você tem que concordar e discordar, mas você não pode pregar a destruição do seu adversário político. E é exatamente isso que está acontecendo no Brasil. E o engraçado é que os caras que praticam o ódio, eles tentam vender o discurso de que eles são bonzinhos, que o ódio é o outro. O ódio é a direita fascista, genocida. Não são eles que estão efetivamente provocando ódio, causando mortes. Quem provocou a morte do Clezão? Vamos lá, essa pergunta aqui, né, hoje está sendo aí colocada seriamente. É igual às polêmicas que havia no tempo do regime militar. Quem matou o Vladimir Herzog? Né? São questões que quem sequestrou e matou o Manuel Filho? Né? A gente tem que, as discussões do Brasil roda, e a gente volta para o mesmo lugar, só que agora com o polo ideológico invertido. Então, o debate tem que ser muito sério para a gente não consagrar a injustiça, não consagrar a maldade que está sendo praticada hoje no Brasil. Bom, antes de a gente seguir, deixa eu dar um recado importante aqui, especialmente para você que pegou no meio do programa. Excepcionalmente hoje, o nosso Rodrigo Constantino não está por aqui. E por causa disso, desse contratempo que teve hoje, consta, a live Tudo Consta vai ser amanhã, gente. Sabadão, isso mesmo. Sabadão, 1 da tarde, do horário de Brasília, teremos a live Tudo Consta do nosso Rodrigo Constantino, uma edição especial. Então, vai avisando aí no chat, inclusive, para quem pegou o bonde andando, vai avisando aí para você nos ajude na divulgação. Coloque aí, sábado, 13 horas, live Tudo Consta aqui no canal do Talk Show, tá bom? É a live de hoje que foi transferida excepcionalmente para amanhã, então sabadão você vai ter a chance de acompanhar o Constantino por aqui no Tudo Consta. Fechou? Edição extraordinária nesse sabadão na hora do almoço. Ele propôs se o pessoal gostar, vai ter todo sábado, hein? Você fica esperto aí, Constantino, amanhã estaremos acompanhando. Mudando de assunto, olha só, vamos falar da Jojo Todinho, para não respiro aqui no noticiário, tá tão pesado, né? Tão área das notícias. Vamos avançar para esse tema então, Cláudio, por favor, já prepara aí o vídeo.